Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, Maria Helena, tudo bem? Davi, presidente, Paula, Castro, professor, doutor Eduardo Henrique de Rose. Boa tarde, é um prazer, professor Paulo, conversar com o senhor. Eu estou montando aqui o celular para dar uma imagem melhor, assim ficar mais tranquilo. O senhor fica bonito de qualquer jeito, professor É de nada, Rose. professor, meu forte é o áudio, o vídeo não é grande coisa. Não, tá certo. O importante dessa nossa conversa hoje, nós estamos só esperando o pessoal estar entrando aqui. Boa tarde a todos que estão entrando. Hoje nós vamos ter uma live sobre a vida do professor Tubino, né, com o nosso querido professor doutor Eduardo Henrique de Rose. Ele vai contar um pouquinho sobre a vida dele, né, e depois nós vamos entrar na nossa live. Em nome do nosso presidente mundial, professor doutor Almir Grum, que está aqui presente, vendo a gente, presidente da Federação FIEP, Federação Internacional de Educação Física, a gente gostaria de agradecer muito, né, o aceite de seu convite e dizer que nós estamos honrados em tê-lo, né, aqui na nossa live. E mais ainda, né, eu queria cumprimentar, dar um abraço fraternal, porque nós somos confrades da Associação Brasileira de Educação Física, né, a ABEF. Então, nós temos alguns colegas nos assistindo aqui da ABEF. E também nós temos delegados, né, de todos os estados brasileiros, da FIEP, da Federação Internacional de Educação Física, os delegados estaduais, regionais, representantes, que estão nos assistindo, professor De Rose. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de nós conversarmos um pouquinho, né, e dizermos para todos que estão nos ouvindo, dizer a todos que estão nos escutando, é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Quem é o professor doutor Eduardo Henrique de Rose? Eu não gosto muito desse tipo de pergunta, de falar de mim. O que eu posso te dizer? Eu tive uma história muito semelhante à do Tubino, porque eu tive um componente de escola de educação física forte. Eu fui professor da ESEF, da URGS de Porto Alegre, lecionei 5 disciplinas na graduação, obviamente cada uma ao seu tempo, e participei principalmente da fundação, em 73, de um laboratório de pesquisa do exercício, que foi um dos 3 laboratórios brasileiros que formou a grande parte da primeira massa crítica dos nossos mestrados e doutorados na educação física do Brasil. Além disso, eu fui diretor da escola, como o Tubino foi diretor da escola, e tive também uma atuação internacional, como membro, como presidente, como secretário da Federação Internacional de Medicina do Esporte. Então, nesse sentido, a minha vida profissional se assemelha muito à do Tubino, de trabalho em escola de educação física, de diretor de escola de educação física, de ser um fator importante na organização dos primeiros mestrados e doutorados no Brasil. O Tubino foi professor da primeira turma do mestrado da USP, que eu acho que começou a nossa pós-graduação sensu restrito, e de ter atuado na área internacional com o Tubino, e casualmente na mesma época do Tubino. Nós fomos os 2 gaúchos presidentes simultaneamente da Federação Internacional de Medicina do Esporte e da FIEP, o que nos aproximou muito. Professor, antes de nós falarmos sobre o Tubino, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o senhor mesmo. Primeiro, eu queria saber se o senhor foi, né, se o senhor participou, porque o senhor é muito citado, né, nessa participação tua no Congresso Internacional de Ciências da Atividade Física em Montreal, em 76. O senhor participou desse evento, professor? E o que esse evento trouxe para o mundo, para o Brasil, né? Não só para o Brasil, como para o mundo, para a América do Sul, para as Américas todinha?
É, eu participei desse evento porque já em 76 eu estava numa área internacional em função da minha atividade na Confederação Pan-Americana, na ODEPA, na Confederação Pan-Americana Esportiva. E Montreal foi muito importante porque foi um congresso em que ainda a FINS fazia reuniões durante os congressos internacionais e foi a minha primeira experiência, assim, mais ou menos, de visão internacional da educação física e da medicina do esporte, que elas, na realidade, sempre foram muito paralelas. Porque em 1972, o senhor tem, né? A gente que escreve um pouquinho sobre a área de cineantropometria, né? O senhor falou, o senhor foi um dos introdutores, né? Que no Brasil do termo, acho que junto com o professor José Riso Pinto, não é? E o professor Maurício Leal Rocha, do termo cineantropometria, correto? Exatamente. O Maurício Rocha foi o introdutor da cineantropometria no Labofis. Ele tinha um grupo muito forte no Rio de Janeiro trabalhando em cineantropometria, entre os quais o Paulo Chagas, o Cláudio Gil, que trabalhavam nessa área. E o meu laboratório começou em 73 e o primeiro assim, curso que eu pedi para os meus colegas do laboratório fazerem era que nós todos fomos no Labofis e trabalhamos durante quase 2 semanas no Labofis aprendendo as técnicas de um laboratório de pesquisa do exercício. E ali eu aprendi com o professor Maurício essa parte da cineantropometria, só que eu consegui fazer, logo em seguida, uma viagem aos Estados Unidos, até para me capacitar mais como coordenador do laboratório, e fui nos laboratórios de vários professores que trabalhavam muito em cineantropometria, principalmente no professor Faulkner, que era um professor que o Maurício usava a fórmula dele para cálculo do percentual de gordura. E depois disso, então, eu contatei o professor Carter, o professor Ross, e tanto o Carter como o Ross, eles vieram a Porto Alegre treinar o meu pessoal da cineantropometria, e nós fizemos, inclusive, um projeto, porque houve um jogo brasileiro estudantil em Porto Alegre, em 76, um GEPS, e nós fizemos um projeto com o professor Carter, fazendo uma avaliação cineantropométrica de todos os atletas daquele tempo. E nós detectamos, naquela época, alguns dos atletas que mais tarde foram atletas olímpicos brasileiros. E quando a gente... veja só, nós estamos falando, né? Nós estamos conversando com um dos introdutores do termo cineantropometria no Brasil. Tem vários colegas aqui professores de faculdades de educação física que trabalham, ministram aula. Eu e Paulo Carnaval tivemos uma live outro dia, nós falamos muito no senhor, e agora nós estamos vendo o senhor ao vivo e a cores, professor. Então, isso para a gente é muito importante, né? Que para nós é uma memória que nós temos, né? Quer dizer, em russo se chama levai legenda, uma lenda viva que nós temos, né? Nesse mundo da cineantropometria. A gente agradece o senhor porque hoje a cineantropometria está muito evoluída. Mas seguindo um pouquinho mais, professor, tem um grupo aí, né? De torcedores, né? Eu vou só falar o termo em russo para o senhor, porque o Dinamo, né, de Moscou, ele tem os torcedores dele, são os fanáticos, né, os apaixonados, né, eles têm um termo chamado Zayadli Balerchik, que seria os apaixonados, né, por futebol, os torcedores fanáticos. Então, os torcedores fanáticos do Grêmio aqui perguntando se o senhor foi médico do Grêmio. Eu me formei em medicina em 1966 e naquela época eu já era médico do Grêmio Náutico União. E eu introduzi, justamente com o apoio do Riso Pinto, uma série de inovações, dizendo assim, no treinamento, na avaliação do treinamento dos nossos nadadores.
E o doutor Davi Guzmão, que era médico do Grêmio, ele me viu trabalhando no União e compartimos numa mesma época a Escola de Educação Física, e ele então me convidou para ser médico do Grêmio Porto Alegrense. Eu fui o primeiro médico pago do Grêmio, porque até a minha época, 68, os médicos normalmente eram diretores do clube, diretores médicos, e eram honorários, como o doutor Davi Guzmão, que foi muitos anos diretor do departamento médico do Grêmio. E eu trabalhei no Grêmio de 68 até praticamente 78, 79. Foram 10 anos muito importantes para mim, porque foram 10 anos que eu praticamente saí do Estado e comecei a ter contato com o Brasil e com os médicos brasileiros que trabalhavam em futebol. Entre eles, o Riso Pinto, que nessa época era médico do Fluminense. Nós temos aqui muitas histórias que o Dr. Riso, o Carnaval aqui já se posicionou, né? Que também foi um dos filhos dele. Mas o que é importante, né? A gente lembrar, em 1998, professor, abril de 98, eu estava no laboratório do Dr. Riso, lá na Universidade de Castelo Branco, lá em Realengo, e nós tínhamos acabado de realizar uma coleta de dados, né, sobre a somatotipia dos paraquedistas, né? Os PQDs, né? Uhum. Que o professor Riso fazia um estudo com eles. E tocou o telefone no laboratório, né? O doutor Riso atendeu, começou a conversar com a pessoa e falou assim: Zé Fernandes, vem cá que você veio falar com uma pessoa. Eu vou no telefone, era o doutor Carter. Eu tremia todo, professor. Então, nós publicamos, né, eu, o Dr. Riso e o Dr. Carter, um artigo sobre somatotipia, né, com os atletas, né, com os paraquedistas, né, onde foi onde nós conseguimos desvendar aquele probleminha do somatotipo, né, em relação à suprailíaca e supraespinhal. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor que deu uma dúvida na gente aqui, da sua formação. O senhor tem 2 graduações em medicina? Não, só tenho uma graduação em medicina. Eu me formei na primeira turma da chamada Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, que foi uma faculdade criada pelos jesuítas. Os jesuítas não têm, como no Rio, uma universidade em Porto Alegre. É a Universidade Católica dos Maristas. Mas os jesuítas decidiram fazer uma faculdade de medicina porque naquela época que a faculdade foi feita, nos anos 60, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre terminou, ficou pronto. E a turma de estudantes de medicina e escolas de medicina e enfermarias passaram todas para o Hospital de Clínicas. Então, não havia mais médicos para atender na Santa Casa, que era o nosso hospital escola tradicional. E aí o arcebispo decidiu, então, com o apoio dos jesuítas, criar uma faculdade de medicina para colocar médicos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Essa foi o início da nossa faculdade. Hoje ela é uma faculdade federal, se chama Fundação Universidade Federal de Porto Alegre, e tem vários cursos além da medicina. Então, me formei nessa turma em 66, e em 67 eu fiz o curso de medicina esportiva na Escola de Educação Física da URGS. Eu não sei por que tu estás pensando que eu tenho 2 cursos de medicina. Um já chegou para mim. Foi uma dúvida nossa. O senhor tem o doutorado cum laude em medicina e cirurgia na Universidade degli Studi La Sapienza, em Roma, Itália. O outro doutorado do senhor, também com laudo em medicina na Colônia, Isso. Alemanha. E impressionante, né? O currículo do senhor foi professor titular, aposentado, né, em medicina do esporte, na URGS. Eu sou emérito. Além de aposentado, eu fui o primeiro emérito da Escola de Educação Física depois de 50 anos da escola. Eu tenho aqui alguns dados que é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre com quem nós estamos conversando, né? Mas eu quero falar do Tubino. Tu não vai me apertar muito. Dele. Tá. Nós vamos falar dele para ver a importância que é. Porque o senhor é membro fundador da Agência Mundial Antidoping, da WADA. Isso. E o quando senhor também... eu posso te dar alguns detalhes disso. Tradicionalmente, desde 67,
todo o controle de dopagem do movimento olímpico era feito pelo Comitê Olímpico Internacional e por uma comissão médica do Comitê Olímpico Internacional. Mas em 98 houve um Tour de France em que teve muito problema de dopagem. E na França, o doping não é só um problema esportivo, ele está inserido no Código Penal da França. Então, quem é dopado vai preso, não tem essa de ser suspendido por 3 jogos. Então, o que aconteceu naquela prova ciclística de 98 é que participaram para fazer o controle de doping os comissários da UCI, pelo movimento olímpico, e a polícia da França, que é quem faz o controle de doping na França, ou fazia nessa época, pelo menos. Então, houve um choque entre esses 2 grupos e o presidente Samiranjo do COI resolveu decidir de vez, num congresso feito em 99 em Lausanne, a quem caberia fazer o controle de doping no esporte. E a decisão desse congresso foi criar um órgão misto entre os governos e o Comitê Olímpico, que é a WADA. A WADA foi fundada em 99, eu participei da estrutura da WADA, desde a fundação até a eleição do primeiro conselho de fundação, e trabalhei na WADA de 99 até 2016. Excelente, professor. Esses fundamentos, né? Essa base, essa solidez que o senhor tem, né? Da sua história. Então, para a gente continuar discutindo um pouco disso daí, eu gostaria agora que o senhor falasse para a gente, né? Das suas lembranças com o professor Dr. Manuel José Gomes Tubino. E isso vai trazer para a gente uma memória, né? Muito boa. E que memórias do meu tempo. É uma memória bem longa. Todas as pessoas que estão aqui escutando, né? Eu primeiro exploro ao máximo quem eu estou conversando, com quem eu estou entrevistando, e agora a gente entra, né? Realmente nessa tua vida, nessas tuas memórias com o professor Tubino. Então, por favor, o senhor nos conte alguma coisa, e conte muita coisa, não é só alguma, não. Por favor. Tá. Mas eu gostaria de dizer uma coisa antes, professor José. Eu acho muito importante o que a FIEP e o senhor, em particular, estão fazendo de recuperar uma memória de alguém que, para mim, foi um dos grandes pilares da educação física brasileira. Eu devo ter contatado Tubino pela primeira vez entre 73, ou contatado pessoalmente, pelo menos, entre 73 e 75. Porque houve um curso em função do governo militar, em função do diagnóstico da educação física feito pelo Lamartine. Houve um curso em 71 nos Fuzileiros Navais, aí no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, para médicos do esporte. Eu, nessa época, era médico do Grêmio, era professor de fisiologia do exercício do Instituto Porto Alegre, que foi uma universidade metodista, ainda é uma universidade metodista, que tem um curso de educação física. E eu fui convidado para esse curso, e ali eu conheci o Riso Pinto, o Fracaroli, o Samico, quase todos os médicos que eu só conhecia de livro. E nos reunimos porque a Federação Brasileira de Medicina ela já estava fundada desde 76, mas ela nunca teve uma eleição. Sempre foi o professor Areno, o professor Riso, que participava, professor de São Paulo, o Mário Pini, que participavam da área internacional da federação e tinha muito pouca atividade no Brasil. Então, nós nos reunimos na casa do Dr. Hilton Gosling, que era um médico da CBD, do futebol nessa época, da seleção brasileira, e decidimos fazer um congresso que nós chamamos Segundo Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva, aí no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, em 1983. E nesse congresso nós reativaríamos a federação, que já tinha vários regionais, como Amazonas, Pará, Paraná, Rio, São Paulo, Rio Grande do Norte, e formaríamos um novo grupo para dinamizar a sociedade.
Eu havia fundado pouco antes, com o doutor Itamar Sofia do Canto, a Sociedade Gaúcha de Medicina Desportiva, e participei dessa reunião. Essa reunião foi mais ou menos como o concílio que elegeu o João Paulo II. Quer dizer, deu uma briga muito grande entre Rio e São Paulo, e ninguém queria eleger nem o Rio nem São Paulo, e terminou que eu cheguei ali, estava pagando bobeira e saí presidente da Federação Brasileira. Então, eu assumi a federação em 73 e comecei a fazer os contatos a nível nacional, e certamente começamos a organizar muito a parte de laboratório, que a CEDMEC, nessas alturas, financiava fortemente os laboratórios brasileiros, preparando o pessoal, fazendo cursos no Rio e São Paulo, e aí certamente eu devo ter contatado e conhecido o Tubino. A gente se acertou logo porque ele tem uma característica muito fácil de fazer amizade, ele é muito franco, muito direto, muito honesto, e nós tínhamos todos os dois uma trajetória muito semelhante, e, na verdade, os dois sendo gaúchos, fica mais fácil a gente se entender. Mas eu, nessa época, tinha uma relação com ele normal de professor para professor. Eu respeitava muito ele me dava alguns conselhos, mas não era uma amizade maior. Eu penso que a nossa amizade ela se fortaleceu e passou a ser algo muito especial quando nós dois saímos para doutorado. Nós saímos os dois um pouco mais velhos para doutorado, não era aquele guri recém-formado, eram já profissionais com 40 anos indo para enfrentar uma necessidade que o Brasil ia exigir doutorados, e nós estávamos já nos preparando para a especialização senso restrito, onde a gente deveria ter doutorado para poder participar. E, na mesma época, nós fomos para doutorado. Eu fui para a Colônia, para a Escola de Educação Física, e ele foi para Bruxelas. E a gente já se conhecendo, e Bruxelas ficando muito perto de Colônia, Bruxelas fica a 1h30 de trem do Intercity entre Bruxelas e Colônia. Como eu estava com a minha família em Colônia, o Tubino estava sozinho lá em Bruxelas, então ele mais ou menos adotou a minha família. De tempos em tempos ele ia para Colônia, a gente conversava muito, ele ia comer uma feijoada na minha casa, que a minha esposa preparava para ele, e através dessas visitas é que nós fomos nos tornando mais amigos. Eu até fiquei muito contente de poder ajudar o Tubino no doutorado dele, por incrível que pareça. Não porque eu entendesse alguma coisa do que ele estava fazendo, mas é que o Tubino estava pronto já para voltar para o Rio de Janeiro, ele tinha só que depositar a tese para a defesa, mas naquela época os bancos eram terríveis. Entre Brasília e Alemanha, uma transferência bancária podia demorar até um mês para sair. E ele precisava depositar as teses impressas para poder defender a tese. Tinha um número de teses impressas que ele tinha que depositar na universidade. E eu penso que foi a última vez, desde que nós estávamos na Europa, que ele foi lá em casa, e ele me falou que estava aborrecido porque não chegava o dinheiro, por estar custando para chegar a transferência bancária. E eu disse para ele: Tubino, eu te empresto a grana, não tem problema, eu te empresto, depois tu me dá. E ele ficou contente e conseguimos imprimir as teses, depositar as teses, e ele defendeu ainda naquele semestre o doutorado dele, podendo voltar mais cedo para o Rio. Eu acho que isso nos aproximou muito, nós já tínhamos uma amizade grande nessa época da Europa e continuamos a nossa amizade aqui no Brasil. Eu fui eleito pela segunda vez presidente da Federação Brasileira entre 80 e 85, perdão, entre 90 e 95, que foi 85 e 90, eu não me lembro bem de data, porque na minha idade já fica complicado, mas foi a época que o Tubino assumiu o Conselho Nacional do Esporte. Então, eu ia muito conversar com ele, inclusive pedia apoio para ele, para eventuais congressos da medicina do esporte, que nós sempre fazíamos junto com a educação física, sempre tinha um componente
forte de educação física nos nossos congressos, justamente por esse problema dos laboratórios. Nós tínhamos muito contato com o profissional de educação física e eles sempre participavam do nosso congresso em números muito expressivos. E era muito fácil para mim conversar com o Tubino, porque já era uma amizade quase a nível de irmandade. Nós nos entendíamos muito bem e ele me ajudou muito nessa época. E o senhor tem uma história ainda maior, né, com o professor Tubino, quando a gente fala um pouquinho na parte do estrito sensu. Conta um pouquinho para a gente sobre essa tua experiência com ele, em nível de mestrado, né, doutorado que o senhor teve, né? Como é que começou essa relação entre vocês na pós-graduação? Eu penso que na pós-graduação também, como no doutorado, foi mais ou menos uma coisa simultânea. Embora ele tenha sido pioneiro desse trabalho, principalmente junto com a USP, formando essa primeira turma de mestres sensu restrito da USP, depois partindo para doutorado, mais ou menos, um pouco depois, pelo menos, as escolas de educação física começaram a pensar em estrito sensu. E Porto Alegre, como eu era diretor da escola, eu capacitei 10 doutores na Espanha, porque pertencendo ao Comitê Olímpico Internacional, a comissão médica, eu tinha muito contato com a Espanha. E na Olimpíada de Barcelona, eu consegui enviar 10 professores para lá, para fazer doutorado, terminando no ano de 88, com uma participação deles na Olimpíada, cada um na sua área de esporte, né? E isso fortaleceu muito a nossa massa crítica para nós começarmos o mestrado também em Porto Alegre. Então, evidentemente, esse conhecimento dele na organização dos mestrados e doutorados e a participação anterior dele, já trabalhando na Gama, né, nessa oportunidade na Castelo Branco, foi muito importante para orientar a maneira que a gente desenvolveu o mestrado em Porto Alegre. E essa evolução hoje, né? Hoje a evolução do estrito sensu ela aumentou muito, né? Hoje a própria CAPES, né? Ela tem um grande cabedal aí de programas de educação física na pós-graduação no estrito sensu. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor vê, né? Porque o senhor, essa transição sua com o professor Tubino levou a uma produção muito grande, né, de livros, né? Como é que o senhor vê o professor Tubino nessa produção literária dele e o que isso deu para o nosso país, para o Brasil, né? Na sua visão? Porque essa é a importância, porque a gente percebe realmente tudo aquilo que o senhor fez lá no início, né, na época de 72, mostrando realmente essas citações, de Rose, de Rose, de Rose. Agora, como é que o senhor vê esse cabedal de literatura do professor Tubino para o Brasil? O professor Tubino, ele gostava muito de publicar livro. Ele tinha uma impressora em casa, eu penso, porque a quantidade de livros que ele fez é muito grande. Eu sempre me dediquei mais à parte de ensino do que à parte de escrever livros. Eu acho que o único livro que eu escrevi foi um livro de cineantropometria, que é o único livro brasileiro de cineantropometria que foi usado como livro-texto de quase todas as escolas de cine no Brasil, de educação física que davam cine. Era um prêmio do MEC que eu escrevi um livro com todas as áreas da cineantropometria, desde a proporcionalidade, a composição corporal até o somatotipo. E o Tubino, não, ele gostava de escrever e, às vezes, ele escrevia também um pouco sobre a política da educação física, quase marcando mais essa vocação que ele tinha para um desenvolvimento político. Eu não participei muito dessa etapa, foi uma etapa muito dele de escrever, mas vários livros dele foram muito úteis para mim, tanto na montagem do pós-graduação, como no próprio ensino da pós-graduação na área de educação física. Quando nós falamos, né, sobre a produção, né, essa produção literária do professor Tubino, o senhor acompanhou de perto, né, porque essa vivência que vocês tiveram, né, essa amizade que vocês tiveram, né, nesse processo todo, deu a entender o seguinte:
Atualmente, as pessoas produzem para publicar fora do Brasil. E não. E nessa época, vocês publicavam internamente para o Brasil. Então, se hoje essa evolução existe, né, dentro das universidades, dentro das faculdades, foi devido a essa produção interna que nós tivemos, essa produção literária. Eu gostaria que o senhor mostrasse um pouquinho disso para a gente. O que o senhor acha dessa produção? Que hoje, para você alcançar índices de impactos altíssimos, a gente tem que ir lá fora, né? Tem que produzir lá fora. Mas o senhor e o professor Tubino não. Vocês publicavam aqui no Brasil para o brasileiro ler e disseminavam isso dessa forma. Então, quando a gente percebe hoje todas as citações que o senhor tem, que o professor Tubino tem, a gente encara dessa forma. E o que o senhor pensa desses procedimentos de escrita, de literário? O senhor dentro da área de medicina do esporte, o Tubino dentro da educação física. Eu penso um pouco no Facebook e me volta um termo linha do tempo. Eu acho que a gente, quando tem que comparar ou compara duas realidades, tem que pensar o que é o tempo atual e o que era o nosso tempo. No nosso tempo não tinha quase documentação em português. E os alunos da Escola de Educação Física tinham muita dificuldade em acessar, até porque não havia internet como hoje, em acessar a documentação em inglês ou em outros idiomas, né? Embora a gente tivesse boas bibliotecas. A gente dependia muito de revistas que chegavam aqui, às vezes, 6 ou 8 meses depois, porque vinham da Europa e dos Estados Unidos de navio. Então, havia uma necessidade muito grande de uma produção de literatura da nossa área local brasileira, para que os alunos de educação física pudessem, o pessoal da medicina do esporte, pudesse ler mais sobre o que a gente fazia. Isso foi uma coisa muito importante nos inícios dos laboratórios, quando a gente já se consolidou e voltou. Quase todo o pessoal que trabalhava em laboratório foi ao exterior fazer doutorado, e aí então que contatou essa grande parte de publicações internacionais, e na volta começou já com uma facilidade maior de encontrar essas publicações, a utilizá-la também no Brasil. Mas eu penso que para o começo do mestrado estrito sensu e do doutorado estrito sensu, essas publicações foram fundamentais para o desenvolvimento da especialidade no Brasil. E o Tubino era um escritor fantástico. Ele abordava com muita propriedade os assuntos que ele descrevia. E eu aqui na nossa área, no Rio Grande do Sul, eu tenho um professor que é muito bom também, que era o professor Negrini, que também escreveu muitos livros e nos ajudou muito na área local e em vários temas, como professor Tubino, a ter essa fundação inicial para o nosso trabalho no mestrado e doutorado da especialidade. Eu só quero dar uma informação agora, professor. Nós temos assistentes hoje, né, da Alemanha, do Egito, do Paraguai, do Panamá, Chile, Argentina, Equador, Estados Unidos, né, e o Canadá. E tem o nosso grupo do Panamá. E tu não falou de Portugal, porque eu vi aqui embaixo Portugal, o grande Portugal amigo também, Jorge Portugal. Bento está nos assistindo. Está. Eu tenho uma grande admiração pelo Jorge Bento. Eu acho que ele, além de professor, é um poeta, é um humanista. Só fico meio assim quando ele fala do Brasil, mas também a gente tem que aceitar que grandes personalidades podem ter algum probleminha, pequenininho sempre, né? Mas eu gosto muito do Bento e gosto de ver o que, inclusive, fiquei feliz de ver ele no Face hoje rememorando os lugares de Portugal em que ele tinha nascido, os povoados do interior de Portugal, de Trás-os-Montes. Eu acho muito bonito ele recuperar essa memória também. Essa importância. E ele carrega dentro da ABF, né, o nosso imortal, que é o professor Manuel Gomes Tubino. Ele é a pessoa que está na cadeira do professor Dr. Manuel Gomes Tubino. Que é uma honra muito grande para os dois. Os dois, é verdade. Então, nós temos aqui todos os membros, né, os nossos confrades da ABF, Associação Brasileira de Educação Física, que acabou de entrar o professor Torjal, que dia 26 vai conversar com a gente. Né? Ele e o professor Cláudio Reis. Nós vamos ter uma live aqui dos dois contando sobre o Tubino. E agora, dia 26
5, agora segunda-feira, às 17 horas, professor, vai falar, né, o professor Garrido, né, que foi assistente do professor Tubino e foi orientando dele. Mas continuando aqui, falando do nosso querido Tubino, as pessoas estão perguntando algumas coisas, eu gostaria de repassar essas perguntas para o senhor. O senhor foi o revisor, né, do capítulo de doping do livro, né, Dicionário Tubino, correto? O senhor pode falar um pouquinho sobre esse capítulo, sobre, né, essa produção? Porque estão nos assistindo a Maria Helena, o Leonardo, o Fábio, a Vera, quer dizer, a família toda do professor Tubino está nos vendo agora. Eu quero agradecer muito, principalmente a professora Vera, a indicação do meu nome. Eu fiquei muito honrado de poder participar dessa sequência de lives que vocês estão fazendo sobre o Tubino. E a professora Vera sabe, porque a gente compartilhou muito durante muito tempo. Eu fiquei muito triste pelo que aconteceu com o Tubino, mas o Tubino era de uma dedicação incrível. Eu agora me lembrei de um fato que me aconteceu quando eu assumi a FIMS e trabalhava na área internacional. O Tubino estava na FIEP, e nós dois viajávamos muito e conversávamos por fora das viagens, mas às vezes também nos encontrávamos na viagem, e era uma alegria muito grande. E eu, quase como uma piada, quero contar para vocês que uma vez nós nos encontramos no banheiro do aeroporto de Frankfurt. Os dois entraram no banheiro quase ao mesmo tempo. E fizemos uma festa dentro do aeroporto, nos abraçando, e os alemães tudo nos olhavam um pouquinho raro, assim, porque não esperavam que duas pessoas se abraçassem no banheiro masculino. Mas realmente foi uma coisa interessante e uma característica que é muito dele, essa explosão de amizade, é muito gaúcha também. E foi um detalhe, um pormenor interessante. Eu realmente eu penso que foi muito em função dessa experiência da UADA. Eu fiz mais de 17 Olimpíadas de inverno e verão como membro da comissão médica do COI, e organizei mais de 17 Jogos Pan-Americanos como presidente da comissão da UDEPA. Então, eu tinha muito contato com a última linha de investigação em doping, e quase todos os livros brasileiros que tiveram um capítulo nessa área, e começou com o Tubino, eu escrevi a parte de doping para eles. Fiquei muito faceiro de escrever, inclusive eu quero te dizer que a primeira lei brasileira que trata de controle de doping, que foi o decreto 572 do CND, ele foi criado, foi feito em função de uma pesquisa que a Federação Brasileira de Medicina, já no meu tempo de presidente, fez em 13 equipes do futebol de Curitiba. O doutor Mário Macedo era o presidente da Regional de Curitiba, e ele conseguiu uma aprovação com o presidente da federação, e nós fizemos um exame antidoping em pool, que é uma coisa muito louca. Tu coloca uma bacia dentro do vestiário e todos os atletas urinam ali, e depois nós estudamos o que tem na bacia. Quer dizer, isso é bom porque ninguém sabe de quem é, né? Mas tu sabe quanto é que tem e o que tem. Então, nós verificamos que 12 das 13 equipes do Paraná jogavam dopadas. E a única que não jogava dopada era a equipe do presidente da federação, porque ele avisava quando a gente ia para fazer o controle. Então, com isso, nós resolvemos fazer uma segunda experimentação e colocar 2 panelas em vez de uma. Então, aí começou uma briga entre os jogadores. Não, na minha panela não, falar na outra, porque eles sabiam que a gente ia analisar as panelas. Então, deu para ter uma ideia grosseira de qual era a quantidade ou percentual de jogadores que usavam estimulantes naquela época. E isso nós levamos ao CND, ao brigadeiro Jerônimo Bastos, nessa época. O Pini era o representante médico do CND, e eles fizeram, então, a primeira lei proibindo doping no Brasil, que era só proibindo doping no futebol.
Eu só gostaria que o senhor tecesse alguns comentários, que eu sei que vocês devem ter se cruzado nas Olimpíadas, ou na pré, né? Naquele congresso pré-olímpico que tem sempre, todo ano tem. Eu queria que vocês, o senhor contasse alguma coisa para a gente disso. O, a educação física tinha o hábito de fazer um congresso um ano antes das Olimpíadas, na sede das Olimpíadas. Esse congresso ele foi criado pelo Samirange. O Samirange não gostava de fazer no mesmo local e na mesma época, então ele fazia no mesmo local, mas em um ano antes. E sempre esse congresso de ciências do esporte, da educação física, era organizado antes de todas as Olimpíadas. Eu penso que ele parou, ou deixou de ter a importância que ele teria no meu tempo, mas lá em torno dos anos 80, 90, mas nas Olimpíadas mais recentes, em função de uma divergência do Comitê Olímpico de apoiar essas ações de educação física. O Samirange não gostava, vou te dizer, porque agora a gente pode falar disso. O Samirange passou a não gostar do Congresso porque junto tinha uma participação de pensadores um pouco mais livres da educação física, que até criticavam o próprio movimento olímpico. Então ficava assim meio interessante do movimento olímpico apoiar financeiramente o Congresso, e o Congresso, numa coisa lógica de ser criticado, e algumas coisas que tinha a ser criticado, mas evidentemente o Comitê Olímpico Internacional nunca gostou disso. Então aí o comitê parou de apoiar esses congressos e eles diminuíram muito o seu peso e o seu número de participantes. Mas eu penso que entre a época de 80 a 90 foi um lugar onde a gente se encontrava muito e participava muito, e porque era basicamente um congresso de educação física com uma pequena área de medicina do esporte, mas com muita ciência do esporte. Porque ele contava algumas histórias, né, de vocês, né, desses congressos pré-olímpicos, os que eles iam, porque ele era um dos organizadores, né, do Congresso Pré-Olímpico. Ele fazia parte da organização pela FIEP. Pela FIEP, que a FIEP tem uma cadeira no ISPER, né? Então ele fazia parte por causa disso, porque ele fazia parte do ISPER. A FIEP continua ainda no ISPER, né? Mas o ponto principal, né, dessa pergunta minha para o senhor é o seguinte: esses congressos hoje já não são mais liderados, né, pelo ISPER. Existem outras entidades por trás disso, né, nessa parte científica. Mas o ponto que eu gostaria, né, de conversar um pouquinho mais, né, nós não temos muito tempo ainda, eu só queria lhe perguntar uma coisa, professor. O senhor tem pós-graduação em Educação Física, Saúde Escolar e Recreação? O senhor tem uma pós-graduação, uma especialização? É que antes da gente instituir a pós-graduação senso restrito na Escola de Educação Física, nós decidimos fazer um curso de pós-graduação sensu lato. E esse curso era mais ou menos uma preparação que nós estávamos fazendo na ESEF, e todo o pessoal de corpo docente da ESEF participou desse curso de formação em Educação Física e Saúde Escolar e Recreação, que foi uma espécie de introdução do nosso mestrado senso restrito. E para mim, esse curso eu fiz o curso, como todos os professores da ESEF, e para mim foi muito importante o curso por um aspecto interessante. Faltavam 6 meses para eu me aposentar na ESEF, e quando eles pensaram que eu ia me aposentar, eles abriram um concurso para professor titular do meu departamento. Então, evidentemente, eu me inscrevi no concurso. E eu ouvi uma crítica: mas tu vai sair daqui a 6 meses, por que tu está te inscrevendo? Não, eu quero chegar no fim da minha carreira, cara. E eu fiz o concurso com o professor da escola, e foi muito difícil esse concurso, porque o meu tema escrito foi a tese do professor da escola que fez comigo. E o meu tema de aula foi uma aula sobre recreação, que eu, como médico de esporte, tinha amplo conhecimento.
Por sorte, eu tenho um amigo tão grande como o Tubino, que é o professor Cláudio Gil, que é um dos maiores gênios da medicina esportiva brasileira. E ele me ajudou a preparar 24 horas antes uma aula de recreação, que eu dei espantosamente, tirei 10 na aula de recreação e devo muito ao Cláudio Gil por isso. E também alguns textos de um ex-reitor da PUC, o irmão Otão, que tinha sido professor de recreação. O primeiro professor de recreação em Porto Alegre foi o irmão Otão. Então, com esses dois fundamentos, eu consegui fazer uma aula muito boa. Professor, e nós estamos terminando a nossa live, né? Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário para a gente deixar, em relação à memória do nosso querido Dr. Tubino, para a gente deixar isso registrado nessas lives, que essas lives estão todas registradas, salvas, né, no site da FIEP, né? E também agora nós temos no YouTube, nós temos um canal no YouTube que essa live vai ficar salva. Depois o grupo da FIEP aí, do marketing vai passar para o senhor e para o senhor ter acesso para rever, porque, queira ou não, o que nós estamos conversando aqui, só o senhor tem essas histórias com ele. Mas eu me lembro que o Tubino falava que o senhor era o único médico que ele conhecia que tinha uma pós-graduação em recreação escolar. Os outros não tinham na área. E o senhor tinha nessa área. Era o único que ele conhecia que tinha uma pós-graduação nessa área, né? Quer dizer, é um orgulho para a gente, professor. Isso é um orgulho porque vocês dois trabalharam muito, não só pela sua área de medicina do esporte, mas também pela educação física, né? E a gente percebe hoje o lado que isso está tomando, né? O rumo que isso está tomando. Mas eu quero só te fazer outra pergunta. É porque o senhor estudou, o senhor fez uma pós também em medicina e biologia do esporte na Universidade de Tours, na França, não foi? Eu fiz esse curso, é um curso de especialização em medicina do esporte. E como Paris fica muito perto de Colônia, eu decidi, até porque eu queria conhecer um pouco mais sobre o ensino da especialidade, eu decidi fazer o curso de Tours. E na Universidade de Tours tinha esse curso de biologia e medicina do esporte, e eu fiz esse curso, era um curso muito semelhante ao curso que eu implantei depois na formação dos médicos de medicina do esporte de Porto Alegre. E esse curso tinha 1 ano de duração, era feito em fim de semana. Então eu pegava meu trem e ia de Colônia para Paris e frequentei esse curso. E ele tinha alguns desafios para mim, principalmente porque o exame era escrito e tinha que ser feito em francês. Mas eu consegui, não passei com laurea como nos doutorados, mas consegui ser aprovado. E ele consta no meu currículo, mas porque eu fico muito orgulhoso de ter um título da Universidade de Tours. E ela me ajudou muito, a universidade, porque eu implantei um curso aqui em Porto Alegre que formou em 10 anos pelo menos 300 profissionais em medicina do esporte. 100 foram espanhóis, vieram de várias províncias da Espanha, 100 foram latino-americanos, com uma frequência muito importante do México, do Equador e da Colômbia, e alguns do Paraguai também, além de todos os países participaram, e 100 que foram brasileiros, de vários estados brasileiros e de Porto Alegre. Então, isso foi o resultado de praticamente 10 anos de curso de formação em medicina do esporte que a gente sediou em Porto Alegre com o apoio do LAPEX, que foi muito importante nessa faixa. Eu fiz esse comentário para dizer para o senhor o seguinte: o Tubino, na época da Veiga de Almeida, que ele coordenava essa parte de pós-graduação, ele montou um curso de pós-graduação em medicina do esporte lá, né? Junto com a Associação Brasileira de Medicina do Esporte, né? Então ele era um dos apaixonados, né, por essa área. E eu me lembro na época que ele ia conversar com o senhor para poder trazer para cá, para o senhor vir para cá para ministrar, né, alguma disciplina desse curso, que na época nós participamos junto com ele na Veiga de Almeida. E esse curso tem até hoje, professor, na Veiga de Almeida. O Tubino que iniciou. Então vamos nos despedir aqui. Eu gostaria que o senhor, professor Dr. Eduardo De Rose, despedisse para a gente poder terminar essa live agora com uma resposta sua, uma mensagem sua
para todos esses, a Ângela também do Tubino está aqui nos assistindo, uma mensagem para todos da família Tubino, todos os nossos queridos confrades, né? Todos os nossos panatletas que estão aqui, todos os nossos delegados da FIEP, estaduais e regionais, nosso presidente, todo o nosso grupo da FIEP que está aqui, esse pessoal de todos esses países que estão nos assistindo. Então, professor, o senhor tem a palavra agora para essa despedida final. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a possibilidade que tu me deste. Tu não tem ideia da quantidade de gente que eu conheço que está assistindo essa palestra. Eu tenho uma assistente muito especial pela qual eu tenho muito carinho, que é a minha filha que estava na Alemanha, que eu não vejo há muito tempo, mas ela está me vendo aqui pelo Face. Bom, eu vou te ler, porque é uma coisa que eu não gosto de falar, eu sinto muito, eu sou muito emotivo para essas coisas. Eu vi no Tubino um dos pilares pensantes da educação física brasileira, e minha aproximação dele foi espontânea, em parte pelo seu caráter, em parte pela liderança exercida em nossas promissões, naturalmente irmãos na área nacional e internacional, e também por sermos ambos gaúchos. Isso é que eu gostaria de dar como fecho dessa amizade grande que eu tive com ele, do respeito que eu tive por ele, do muito que ele me orientou, me ajudou e que no Conselho Nacional de Esportes me apoiou para ações da medicina do esporte no Brasil, e fechar, então, essa palestra. Professor, eu acho que essa palestra, eu tenho certeza que ela vai ficar gravada, não só, né, na internet, mas ela vai ficar gravada nos nossos corações, nas nossas mentes, e dizer que o grande arquiteto do universo que nos protege, que nos rege, que nos dá toda essa condição, que ilumina o nosso caminho, ilumine o caminho do Senhor, e que a gente tenha o Senhor sempre como uma das luzes das nossas vidas. Professor, o senhor sempre foi um ídolo para mim. O senhor sempre foi, vai ser e será a pessoa que a gente se espelha, como eu me espelho até hoje no legado do Tubino. O senhor é uma pessoa que engrandece como ser humano, como profissional. Eu gostaria, em nome do nosso presidente mundial da FIEP, lhe agradecer por tudo o que o senhor tem feito pela educação física, por tudo que o senhor tem feito como homem, como pessoa. Muito obrigado, professor. E que Deus nos ajude e nos proteja e nos ampare. E eu que te agradeço, professor, pela oportunidade que eu tive. Cumprimento o nosso presidente da Academia Brasileira de Educação Física e da FIEP, o professor Almir, que eu tive muito prazer de compartilhar com ele e com o Tubino vários congressos em Foz do Iguaçu, que eram congressos importantíssimos das nossas especialidades, e fico à tua disposição para qualquer coisa que precisares, com muito prazer. Muito obrigado. Eu agradeço, professor. E minha filha mora, né, aí, trabalha perto de eu sei. Pode ter certeza que eu vou dar uma ligadinha e falar, e aí, vamos comer um churrasco, né? Na época, quando passar vai ser um prazer. Em setembro. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a todos pela atenção de nos assistir, né? E peço permissão ao professor Almir Grunhi, presidente mundial da FIEP, para a gente terminar essa live. Jorge, um abração para você, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Professor, obrigado, hein? Até a próxima.